Olha, assim, eu ando há algum tempo a querer encenar uma peça do Chekhov e estava indeciso entre pegar na Gaivota ou nas Três Irmãs, que eram as duas principais que andavam mais a pairar. Só que, entretanto, a Gaivota, como dialoga muito sobre com questões relacionadas com teatro, ou seja, é uma panóplia de figuras que estabelece muita relação da arte com a vida, e depois há a questão do Treplev, que é um jovem encenador que apresenta um espetáculo que é boicotado pela mãe, que é atriz, e ele procura um lugar para as suas propostas, para estabelecer ou seja, o seu percurso artístico. Pronto, eu achei que todas essas questões, por serem mais, incidirem mais sobre a arte, sobre o teatro e a relação dessas figuras com a arte, decidi pegar na Gaivota. Sim, olha, o texto eu escrevi-o no verão passado e pensei que, como eu queria dialogar ou escrever sobre algumas questões específicas, eu pensei que se calhar o mais interessante, ou a minha tentativa era pegar em algumas questões que eu identifico como estando presentes lá na Gaivota e adensá-las, ou seja, como se elas fossem um mote de escrita para eu escrever um espetáculo, pronto. Só que em vez de eu criar um espetáculo totalmente novo e ter como pretexto ou como ponto de partida o texto de Chekhov, decidi mesmo adulterar o texto de Chekhov, que a partir é algo que é uma grande, nem sei dizer, uma responsabilidade, e é um pouco assustador também pegarmos naquele texto, só que também desmistificar um pouco isso e peguei nesses pontos, nesses pontos-chave e compus, ou seja, adulterei o texto. Foi isso. E foquei muito na questão da figura materna, da Arcádina, que é a atriz, e a figura dela com o filho, e ela representar uma geração anterior à do Treplev que tem as suas crenças no que é a arte, ou não, mas que à partida tem as suas convicções, os seus gostos, as suas relações com a arte, consoante, ou seja, também culturalmente, socialmente, o que viveu, tudo isso, em oposição então à perspectiva daquele jovem, que pode ou não simbolizar uma geração, não sei se fica um pouco em aberto. Pronto, e foquei muito nessa relação deles os dois e nestes diálogos sobre teatro. Sim, eu acho que sim, claro que sim, porque é assim, depende dos clássicos, porque se nós formos aos clássicos, por exemplo, os clássicos gregos, o teatro grego, por exemplo, às tragédias, há alguma questão que é a linguagem, não é? Ou seja, nem vou para o nível temático, mesmo a nível formal, ou seja, a questão da linguagem é uma coisa que impera logo desde o início, não é? Como é que... Portanto, logo também é um desafio, não é? Como é que de repente dizer estas palavras deste modo, se é que queremos dizer assim, como é que de repente isso funciona nos nossos corpos hoje, não é? Como é que... pronto, ou seja, e também há o desafio de... ou seja, eu acho que é um desafio e é muito aliciante para mim. Por exemplo, os clássicos também são feitos e refeitos exatamente por terem matérias muito pulsantes, não é? Que são coisas mesmo de hoje. E sim, é um desafio enorme. Sobretudo Chekhov, porque eu tenho um grande amor também ao teatro de Chekhov. O elenco foi, ou seja, 80% deles são pessoas com quem eu já trabalhei, já tinha trabalhado nas criações anteriores, e pronto, e há duas pessoas, creio eu duas, que nunca tinha trabalhado e que também é uma tentativa de eu também de descobrir essas pessoas, de me cruzar com elas, e eu guio-me também meio intuitivamente, que é, por exemplo, a Inês Vaz, que entra neste espetáculo, nunca tinha trabalhado com ela, e não a conhecia pessoalmente, mas tinha a visto no espetáculo e é meio intuitivo também. Pronto, tanto no fundo a minha seleção de elenco é um pouco intuitiva, às vezes com conversa, às vezes com algo que observo, é algo meio assim, meio intuitivo. Sim. O processo foi. O processo foi. Não sei, foi muita coisa, tentar escolher uma palavra, mas é difícil. Porque acho que tem a ver também com a proposta que eu fiz, que é. Ou seja, eu escrevi um texto, a Gaivota, a partir do texto do Chekhov, em que está lá o Chekhov a 70%, por assim dizer, e o resto são pequenas adulterações. Mas dentro disso, eu entreguei esse texto e disse.
estas são as minhas reflexões sobre estes pontos da gaivota, mas dentro desses pontos dos quais eu escrevo e dentro das minhas reflexões façam as vossas. Ou seja, no fundo é como é que nós todos partimos destes pontos que eu selecionei, não é? Porque pronto, selecionei. Como é que nós partimos disso e nos relacionamos todos com... Ou seja, o que é que surge daí? Pronto, e então isso produz coisas como... Às vezes uma coisa que eu digo num dia, ou seja, uma pessoa diz num dia num ensaio, a relação dela com aquele argumento, com o argumento de outra pessoa é completamente diferente, então a cena vai para outro sítio. E é aceitar isso, é aceitar para onde é que vai e como é que nós sabemos que temos no fundo um arco de acontecimentos ou um arco de argumentos e temos essa responsabilidade e no fundo nós vamos percorrer isto, mas como acontece, ou seja, vamos ver. Portanto, também é um pouco... Pronto, acho que também torna tudo muito mais presente, por assim dizer, não sei se é essa a palavra, mas torna muito mais presente e pulsante, portanto o processo foi um bocadinho intenso, acho que é isso. É assim, pronto, nós todos falamos da questão da crise e da falta de apoios e claro que eu sinto isso e mantenho isso e este ano houve ali um momento que eu tentei ficar um pouco esperançoso na medida em que saíram alguns apoios que acho que poderia ser uma oportunidade interessante e que se calhar estavam mais atentos a. Pronto, por um lado sim, mas deixa ver também agora com o caminhar das coisas porque sim, há sempre um vai e vem, mas é uma situação um bocadinho complicada, sobretudo quem não tem apoios e faz projetos independentes. Pronto, é muito raro agora os espaços que nós encontramos para conseguir acolher alguém que não tem dinheiro, ou seja, que não tem subsídios e que investe do próprio bolso para fazer os seus projetos. Os sítios que, no fundo, tu consegues encontrar alguma coisa de, pronto, é justo que sejam estas as condições para o espaço, mas também é bom, ou seja, também é justo para ti que não tens dinheiro, ou seja, esse encontro, essa base é muito complicado, ou seja, cada vez são menos espaços que estão a conseguir... Há muita gente interessada em apoiar, mas depois às vezes pedem-nos preços exorbitantes que, se calhar, pronto, eu percebo, é a condição, mas, ou seja, torna-me também muito, muito complicado. Pedro, muito obrigado. Obrigado.